Boa tarde, meus colegas educadores. O tema que me foi confiado para conversar com vocês é a nossa tarefa educativa, tema amplo. Foram indicados três aspectos imbricados dessa temática: a dimensão religiosa na formação do ser humano. Depois, um segundo aspecto, a identidade eclesial da escola católica. E um terceiro, na igreja, o nosso carisma salesiano. O ideal seria nós termos aqui um hipertexto que a gente apresentaria todinho e vai clicando os links que se fazem necessário. Mas quem não tem cão, caça com gato, né? E vamos com esta falação. Vamos à primeira dimensão, a dimensão religiosa na formação do ser humano. Quando se fala de formação religiosa, alguns pensam logo, vai falar de religião, eu não sou muito achegado a isso não. Será que é isso? Eu diria também isso. Até 50 anos atrás, era só isso. O adjetivo religioso tinha a ver com religião. Mas nós veremos logo adiante, não é só religião, não. Por que eu digo isso? Porque a religião hoje, na nossa sociedade, está uma confusão. Se eu tomar dois conceitos básicos, crer em Deus e pertencer à igreja, crer e pertencer, eu posso juntar essas duas palavras de várias maneiras. A pessoa pode crer sem pertencer. Claro que o ideal é que ele creia pertencendo a uma igreja. Ele pode pertencer sem crer. E assim por diante, pois as diversas modalidades de crer e as diversas modalidades de pertencer, sem falar de outros movimentos religiosos diferentes do nosso, que têm também o direito de ser ouvido. Então, hoje, em vez de pegar esta confusão religiosa, que na verdade não é de hoje, mas que hoje nós percebemos melhor, eu queria ver uma questão mais profunda desse fenômeno. Jesus já nos alertou naquela sua parábola do semeador que semeia suas sementes e, dependendo do terreno, a coisa dá certo. Aqui nós temos três variáveis a aprofundar: a variável semeador, a variável semente e terreno. Não adianta um bom semeador, uma boa semente, se o terreno não está preparado. E, por outro lado, e nesse ponto eu gostaria de demorar um pouquinho mais, há muito terreno bom, mas cadê o semeador? Cadê a semente? Eu penso um pouco nessa hora naquela história do fariseu e do publicano. O fariseu achava que ele era bom terreno. E Jesus mostrou que não era, né? E o publicano, coitadinho, pedindo desculpa, né? Porque ele é pecador. O bom terreno era esse. E com ele a semente pegou. Eu tenho uma experiência pessoal que não esqueço. Fui visitar uma favela lá do Rio. Quem conhece, para cima do Leme, é a favela do Morro dos Cabritos. Trabalhava lá uma irmã francesa que chegou no Brasil, foi direto para lá e ficou anos. Depois foi para a Bahia, morreu recentemente, irmã Ana Agostinho Roy. Bem, eu estava conversando com ela quando passou uma vizinha. Irmã, arranja um pouquinho de farinha. Aí arranjou, me apresentou. Este aqui é o padre Gruen. Ela parou. É padre. Você é padre, não é? Diz que vocês, padres, não roubam, vocês, padres, não mentem, vocês, padres... E foi falando. Depois parou e me fez assim. Aqui, ó. Mas deixa para lá. Eu não sou padre, eu só tenho uma alegria na vida, uma honra na vida. É minha filhinha. Eu esqueci o nome dela. Minha filhinha.
Por ela eu faço tudo o que for preciso, senhor padre. Se for preciso roubar, eu roubo. Se for preciso mentir, eu minto. Se for preciso matar, eu mato, padre, pela minha filhinha. Agora, e se for preciso me vender, eu me vendo meu corpo. É para minha filhinha, para que ela tenha tudo de bom na vida. Tinha estudo, tinha profissão, tinha inteligência cultivada. Tudo isso gostaria de ver na minha filha. A Cidinha. Essa a gente perguntaria. Não tinha religião. Não tem religião. Mas ele tem alguma outra coisa que vamos examinar já já. Nós falamos de ateus, de ateísmo. E muita gente estranhou quando na França saiu um livro recentemente, acho que uns 3 anos atrás, sobre a espiritualidade do ateísmo. O que é isso? Espiritualidade do ateísmo? O livro, eu não li o livro, eu só vi recensões dele. Mas eu conheço ateus de espiritualidade. Também aqui eu teria fatos interessantes para contar, mas eu trouxe aqui simplesmente umas ideias de ateus que seria interessante que todo mundo conheça. A gente pensa que o ateu é alguém que não tem seriedade na vida. Ah, Deus, isso é bobagem. Eu vou ler primeiro umas piadinhas de ateu, mas que já mostram a reflexão deles. Ao Voltaire, o célebre Voltaire, não é, cínico, perguntaram para ele, escuta, você é verdade que você já se reconciliou com Deus, é isso? Ele respondeu assim, se me reconciliei com Deus, bem, nos cumprimentamos, mas não conversamos. Mas repare, atrás disto, a gente podia examinar, não é? Um outro, o Woody Allen, que todo mundo conhece pelo cinema, né? Ele falou sério, para você eu sou ateu, para Deus eu sou leal à oposição. Boa. Mas eu queria trazer um filósofo conhecido, ateu, que era do diálogo entre cristãos e ateísmo na Europa, Roger Garaudy, faleceu recentemente, perto dos 100 anos de vida. Não vou ler o texto dele todo, apenas a frase final. Vivemos, sem dúvida, cristãos e marxistas, a exigência do mesmo infinito, mas o vosso é presença, o nosso, ausência. Veja, isso faz pensar. Todos nós vivemos, diz ele, o mesmo absoluto. Mas nós o vemos como uma ausência, faz parte da nossa humanidade. Pois bem, além desses, o ateísmo, nós teríamos também aqueles que não ligam para isso. Os agnósticos. Não, isso não é assunto que se discuta, não vamos mexer com isso, não. Mas eu prefiro falar, por exemplo, dos chamados peregrinos espirituais, que estão em busca. Já há 1 ano, 2 anos, alguns falam que são passageiros em trânsito, e alguns complementam com e sem baldeações, não é? Mas, porque para de cá, para de lá, não é verdade? Mas estão em trânsito, estão caminhando. O nome da igreja cristã, o primeiro nome que ela teve, está nos Atos dos Apóstolos, era o caminho. É bonito que alguém esteja em trânsito, porque quem está a caminho, eu tenho a impressão que ele já está chegando no caminho. Isso aí me lembra uma ninhada de sabiás que eu acompanhei. A sabiá fez aí, botou os ovos dela, chocou os ovos e depois, quando já estavam nascidos, mas não sabiam voar ainda, ela dava aqueles voos rasantes para arranjar uma comidinha e quando ela voltava, a gente via todos de biquinho aberto assim, todos ao redor dela de bico aberto. E ela ia colocando a comida, 1, 2, depois buscava mais.
E quando um continuava com o biquinho aberto, ela nem tomava conhecimento, você já teve. Então, o bico aberto. Há muita gente que está querendo alguma coisa ansiosamente de bico aberto. Eu diria, salvo prova melhor, todas essas formas de vida, com religião, sem religião, contra a religião, todos eles merecem respeito. E aí surge a pergunta que vai dar um pouco a resposta desse primeiro título. Será que os que acreditam em Deus e seguem uma religião até com muita fidelidade têm alguma coisa em comum com as cidinhas? Que me deixa muita lembrança. Se eu fosse Papa, não vai acontecer, não é? Eu acho que faria uma forcinha para canonizar essa cidinha, não é? Cuja vida está toda voltada para a filhinha dela, para o bem. Bem, mas, então, será que há algo em comum para todos estes? A pergunta é uma pergunta básica para não somente a filosofia da religião, mas para a teologia da religião. Apareceu um teólogo da Igreja Luterana Alemã, Paul Tillich. Os americanos falam Paul, porque depois, quando chegou o nazismo, ele buscou refúgio nos Estados Unidos. Ele escreveu um livro que ficou célebre, um livrinho, é um tratadozinho, ficou célebre, a dimensão perdida, em que ele fala que há algo em comum que todo mundo pode ter, independente de religião ou não religião, esta ou aquela religião. É algo de muito dinâmico, que ele chama a disponibilidade dinâmica, aberta a tudo aquilo que é melhor, que é mais, aquilo que segue o incondicional, é o nome que ele dá, que dá sentido fundamental, radical à minha existência. E essa atitude é encarada com seriedade, como um compromisso com a sociedade. Isso acompanha o fulano durante a vida. Ele não precisa lembrar todo dia o meu... Não, isso já faz parte da vida dele. Esta atitude o Paul Tillich chama de religiosidade. Daí, repare a pergunta inicial, e falou de religioso, quer dizer, tem a ver com religião. Não, não necessariamente. Pode ter a ver com alguma coisa até mais profunda do que a própria religião. Porque a pessoa pode praticar a religião e não crer. Pode acontecer. E não vou dizer que não exista. Pratica. Ou porque aquilo dá bons lucros, não é? Coloca lá uns títulos religiosos. Não. Aqui, essa religiosidade é alguma coisa profunda, levada a sério, é a espinha dorsal interior dessa pessoa, a religiosidade. Isso sim, é algo de essencial na vida humana. Deveria, segundo Paul Tillich, animar todas as dimensões da pessoa humana, todas. Aliás, diz ele, não só uma dimensão que alimenta as outras, mas é a dimensão arraigada dentro do centro da pessoa e que, de certa maneira, abrange todas as outras. A religiosidade vai determinar o modo como ele pensa a sua dimensão econômica, política, todas. E diz o Paul Tillich, infelizmente, esta é a dimensão perdida. Não anda fácil por aí, não. E essa que nós precisamos educar. E aí, então, uma campanha que a gente vem fazendo há muito tempo, desde 1969, o ensino religioso é uma educação e ensino que visa a formação na religiosidade. Aqui eu me lembro daquela frase de Santo Agostinho nas Confissões: fizeste-nos para vós, ó Deus, e o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em vós.
Olha a religiosidade aí. Aliás, foi a vida de Santo Agostinho, o grande convertido, né? Eu penso que foi o equívoco fundamental do ensino religioso fazer dele uma catequese na escola. Não cabe. Não está aqui na hora de tratar isto. Eu queria apenas acenar a mais dois equívocos que eu vejo hoje. O primeiro, que realmente continuam colocando como catequese, embora digam que não é. Mas se fala a linguagem da fé, tratam da fé, ensinam como fé, o que é? É fé. Então, ensino religioso é aquele misto de psicologia, ciência da religião, curiosidades exóticas do hinduísmo e não sei o quê. É interessante, os alunos gostam, pedem mais, não perdem aula, mas isto não é o ensino religioso naquilo que ele tem de mais precioso. Na escola, esse ensino religioso da religiosidade é insubstituível, porque só ele consegue fazer isso. Ele é prioritário. Deixem as outras coisas, o exótico. Ele é fundamental para a pessoa. Eu comparo um pouco com esses tubulões que a gente consegue, que constrói, quando vai construir, afunda no terreno para dar segurança de que a casa que vai ser edificada, os próprios alicerces que se apoiam nos tubulões, que isto aqui vai funcionar, dá segurança. Então, este ensino religioso, desta maneira, não exclui ensino sobre outras religiões. Voltaremos ainda sobre isto, mas com outras motivações e com outra linguagem. Então, esta primeira sequência nossa seria sobre este aspecto da religiosidade. Eu acharia bom que o grupo parasse aqui, discutisse um pouquinho essa primeira dimensão, o que não ficou claro, etc., etc., e daí se passasse à segunda dimensão. Hoje eu não estou com vocês, então eu vou fazer aqui logo a passagem para a segunda dimensão. Somos colégio salesiano. Somos colégio católico. Onde que está a identidade eclesial da escola? Porque se eu não posso educar para a fé, se eu não posso fazer catequese, alguns dizem assim, então o que eu vim fazer aqui? Então vou para outro lugar. Né? É aqui que vem a célebre escola em pastoral. Antigamente falava-se a pastoral da escola, ou a pastoral na escola. Não, aqui nós vamos falar da escola em pastoral. Primeiro lugar, vamos deixar bem claro, a religiosidade não exclui religião, vivência da fé. Pelo contrário, quem vive uma fé, pratica uma religião, vai ter mais interesse no ensino religioso e vai ajudar os colegas a se interessar. E outra coisa, a fé supõe a religiosidade. Por sua vez, a religiosidade dá um suporte, a fé dá um suporte à religiosidade, lhe dá um acabamento, uma meta, orientação, caminho seguro, não te deixa como passageiro em trânsito, fazendo baldeação e não acertando o trem. Bem, na fé cristã, nós temos o centro, que é Jesus Cristo. A religião católica, ao redor de Jesus Cristo, construiu um sistema muito profundo, articulado, que se presta a sínteses, a célebres sumas teológicas, mas é um sistema fechado em si mesmo. Como a vida, ele tem sempre coisas novas, aspectos, o inesperado, o inédito, o misterioso da fé. Como acontece na nossa vida, no nosso dia a dia. Haverá sempre o inédito, o inesperado, o misterioso. Só que o da fé é bem mais interessante ainda. Pois bem, a fé cristã é essencialmente eclesial. O cristão não nasce para ser cogumelo, não. Ele vive em comunidade. E essa igreja, hoje mais que no passado, não é uma igreja monolítica.
todos têm que pensar igual. Não, graças a Deus, nós não temos pensamento único. Alguns pensam, não, o Papa manda pensar assim. Não, o Papa abre questionamentos, suscita, não é como dizem por aí. Agora, eu digo isto porque, a essa altura, vocês estão perguntando, escuta, Gruen, você não ia falar da pastoral? E, afinal de contas, o que é essa pastoral? Você já está falando, não é, dessa dimensão eclesial, mas e a pastoral? O que é? A minha resposta depende da nossa eclesiologia, depende da nossa cristologia. Portanto, há diversos enfoques também a respeito da pastoral. Não vim aqui para discutir isto, vou clicar o link, né, e quem quiser vai consultar o que é pastoral. Vai encontrar diversas definições. Vou colocar aqui uma síntese que me parece aceitável por todos. A pastoral é todo o leque do agir da igreja, mas um agir organizado, não qualquer. Não se confunde com o apostolado do meu gosto, não. É o agir organizado da igreja no seu serviço às comunidades cristãs e, através delas, à causa do reino de Deus. Eu prefiro a tradução do reinado de Deus, né? Reino dá uma ideia um pouco geográfica, reinado é uma presença. Bem, então a pastoral, reparem que nós temos um serviço da igreja. Eu disse que depende da nossa eclesiologia. Aqui nós partimos da eclesiologia do Vaticano II, de que a igreja é serviço. Portanto, vamos esquecer por um instante, sem negar, não é, a igreja mistério cristão, a igreja mestra da humanidade, né? A igreja poderosa. Vamos esquecer tudo isto. Paulo VI, no final do concílio, usou a palavra uma igreja a serviço da humanidade. Então, a pastoral está a serviço, primeiramente, das comunidades. E, através das comunidades, a todo mundo que precisar dela. E é muita gente. E a igreja precisa de muita gente, porque quem serve também sabe que tem que ser servido. Pois bem, este é o nosso conceito de pastoral. Portanto, não se trata na escola de apenas ilhas de pastoral. Não, é uma escola em pastoral. A escola toda está em estado de pastoral. Agora, terá responsável disto, com certos espaços, tempos, eventos a programar, mas essa escola católica, no seu conjunto, espaços, calendário, horários, reuniões com os pais ou responsáveis, os funcionários. É uma escola que se organiza em estado permanente de pastoral, visando o bem dos estudantes. Vejam aí o serviço. Agora, como que ela realiza isso? É um ambiente acolhedor, sereno, amigo, e algo que se cria sempre, né? Que são eles, os alunos, que vão ter que criar. E os alunos sintam-se bem nessa escola, acolhidos, compreendidos, acompanhados, não apenas vigiados, também no lazer, no esporte, naquilo que eles gostam. Dom Bosco falava muito disso, gostar daquilo que eles gostam, com seus espaços de confraternização, mesinhas para sentar com os colegas, combinar alguma coisa, escolares e extraescolares, é a serviço deles. No atendimento religioso católico, o serviço da escola, em sintonia com a igreja local, naturalmente, proporciona oportunidades de atendimento também a outras religiões, por exemplo. Nós gostaríamos que o pastor viesse só para os da igreja dele. Pois não, nós arranjamos uma salinha para vocês. Não é? É o ensino religioso na linha da educação da religiosidade. Percebem?
sem proselitismo, sem segundas intenções, sem depreciação de outras crenças, em estreito relacionamento com os pais. E, naturalmente, para isto precisa de espaços convidativos, acessíveis, também para meditação, oração, silêncio. E se cria aos poucos esse clima de respeito pelo aluno, pela sua família, professores e funcionários. Nada de ficar picando papelzinho, jogar no chão, porque de noite depois a funcionária vai varrer. É uma mãe de família que nós respeitamos. Nós recolhemos a sujeirinha que fizemos lá embaixo para não dar esse trabalho extra para ela, por respeito a ela, não é? Respeito aos professores, respeito também a professores das redes oficiais de ensino municipal, do estadual, naquilo que pode interessar-lhes. Suponhamos que a biblioteca tem material interessante sobre religião, religiões, que o professorado da escola vizinha, a municipal, pode vir, né? Não paga taxa, não. Vejam, esse conjunto de mistura de fé, de ecumenismo e de dia a dia vivido nessa religiosidade é o testemunho de que a igreja, testemunho daquilo que a igreja é e quer ser. Aquele Charles de Foucault, dos irmãozinhos de Foucault, não é? Ele disse, gritar o evangelho com a nossa vida. Mais do que dar lições, o importante é fazer com que perguntem e aceitem dialogar conosco. Aqui eu lembro um fato interessante. Eu me lembro, anos atrás, quando ainda havia uns castigos que não doíam, mas eram chatos à beça, as célebres cópias. O garoto interno conversou na fila, castigo. Você vai copiar. Não devo conversar na fila 200 vezes. Quantas vezes? 200. Tá. E o garoto passou os dias copiando. Não devo conversar na fila 200 vezes. Não devo conversar na fila 200 vezes. No dia, apresentou a cópia dele. O assistente que passou apertou os dentes para não xingar, né? Mas compreendeu. E disse para ele, agora estamos em empate, né? Eu te marquei 1-0 e você empatou o jogo. Tá, por essa vez fica. Eu perguntaria a vocês, educadores, haveria uma resposta mais bonita? Eu vou deixar por fim dessa nossa palestra uma resposta mais bonita do que essa. Vejam, a responsabilidade de zelar essa dimensão é de toda a comunidade educativa, a começar dos alunos. Claro, com a atuação especializada da coordenação de pastoral. Agora, como que vai ser constituída essa coordenação de pastoral? Você sabe muito bem. Pode variar conforme a complexidade da escola. Nesse momento, vocês fazem uma pausazinha, conversem um pouquinho entre si, e nós passamos desde já, passamos daqui a pouquinho, não é? Para, na igreja, qual é a contribuição específica do carisma salesiano. Já respiraram? Então, vamos adiante. Reparem que na igreja, cada família religiosa tem a missão de contribuir com seu carisma na pastoral da igreja, na espiritualidade, na mística da igreja. E qual é o carisma dos salesianos? Eu tenho aqui o livrinho das Constituições nossas, logo no número 2, Dom Bosco, tomando as palavras de Dom Bosco, mas ele diz o seguinte, que a nossa missão é, aspas, ser na igreja sinais e portadores do amor de Deus aos jovens, especialmente aos mais pobres. Eu vou ler mais uma vez. Ser na igreja, olha a eclesialidade, sinais e portadores do amor de Deus aos jovens. Amor, não fiscalização. Especialmente aos mais pobres.
Sobre esse ponto, me permitam apenas uma pequena colocação, porque a maioria das obras que vocês conhecem talvez sejam as obras de educação fundamental, o ensino fundamental e médio, né, a educação básica. Mas nós temos muitas obras com os pobres, ou arrimo de família. Vejam, também em ambientes de classe social média e alta, a nossa pastoral tem como horizonte que guia a nossa caminhada a valorização de famílias e jovens das classes populares, dos que vivem na pobreza ou muitas vezes em situações de risco. Suas necessidades e atenção para isso, de modo particular, o que podemos aprender deles. Que nas nossas obras, nos nossos colégios, na nossa escola, os alunos aprendam a respeitar os pobres, os colegas deles mais pobres, que passam da escola vizinha, não com a camisa branca lavadinha do colégio salesiano, mas uma camisa mais surrada, não é? E não foi lavada naquele dia. Respeitar, convidar para jogar futebol, quem sabe, são irmãos nossos. A missão salesiana é estar com os pobres e, quando está com os que não são tão pobres, entrar com esse horizonte, essa mentalidade, essa vibração com os pobres que nos ensinam. Pois bem, na escola, o carisma salesiano realiza-se através da pastoral e nessa pastoral do ensino religioso, que já vimos, da religiosidade. Agora, esse é o ponto que faltou no primeiro momento. Quando se fala em religiosidade, não é só, por exemplo, ensinar valores necessários agora na pós-modernidade. É um ponto importantíssimo. Mas é claro que há também todo o aspecto do conhecimento a respeito de religiões importantes para eles. Aqui eu gostaria de entrar num ponto, mas eu creio que não vai dar tempo, que é aquilo que se chama o espaço hermenêutico. Nós vivemos num espaço que é para nós a fonte dos nossos questionamentos e também das nossas respostas aos questionamentos. O espaço hermenêutico são algumas entidades de grande presença histórica no lugar, histórica, artística, ou seja o que for. A Igreja Católica no Brasil faz parte do espaço hermenêutico. Então, vejam bem, conhecer a Igreja também em mais profundidade interessa a todos, ao espírita, ao metodista, ao umbandista, ao shintoísta japonês. Interessa a todos. Agora, e aqui insisto, não é com a linguagem da fé, não é supondo a fé dos alunos, mas é olhando de fora. Existe sempre a linguagem de dentro e a linguagem de fora. Quem olha para uma igreja material, uma catedral, pode olhar de fora e ver uma coisa, mas entrando ele vê muito mais, principalmente se a comunidade estiver reunida. Pois bem, nós queremos olhar a nossa igreja na sala de aula de fora, olhar de fora que olhar de todos, embora nós já conheçamos por dentro pela fé. Agora, nós podemos descrever esta fé. Como vimos na religiosidade, nós falamos a linguagem que é de todos aqueles que buscam alguma coisa boa. Nós que conhecemos a Igreja Católica, temos obrigação, é prata de casa, temos que valorizar aquilo de que nós gostamos e que nós conhecemos. Agora, em horários extraescolares virá a oferta da parte catequética, acompanhamento espiritual, etc., etc. Mas, voltando ainda sobre as pessoas que colaboram, eu queria sublinhar um estímulo à associação dos ex-alunos salesianos, convites para algum ex-aluno conversar com os nossos alunos e se encontrar com eles, matar saudades, etc. Tudo isto faz parte do nosso projeto educativo. E aqui que entra aquilo que Dom Bosco chamava o seu sistema preventivo.
conhecido no mundo inteiro e que hoje é já atualizado. Eu queria mostrar aqui um caderninho muito interessante que saiu da autoria do então padre Tarcísio Scaramussa e que hoje é bispo auxiliar de São Paulo. Né? Ele escreveu um livrinho muito interessante sobre a neopreventividade. Eu recomendo muito, vale a pena conhecer. Mas o nosso tempo está se esgotando, eu vou apenas dizer. O que quer dizer isto? Dom Bosco queria que a casa salesiana fosse, entre aspas, casa. Nós, salesianos, quando somos transferidos, a gente sempre na nossa conversa, qual é a casa que você vai agora? Porque todas as nossas obras são, para nós, casas, em que os meninos que estão lá fazem parte da nossa casa. Clima familiar, de confiança mútua, de alegria. Dom Bosco dizia que a alegria faz parte da santidade. Significativo para isto, o trinômio de Dom Bosco, razão, religião, cordialidade, é a minha tradução de amorevolezza italiano. Relendo hoje, eu estou na parte final. O que quer dizer razão? Vamos traduzir por inculturação, bom senso, diálogo, compreensão, discernimento diante dessas mudanças todas de hoje, educação para a prática da liberdade responsável e, muito importante, o protagonismo dos jovens, com avaliação mútua. Nós os avaliamos, eles também nos avaliam. Estamos todos no mesmo barco. A religião é fundamento, tem o seu fundamento na religiosidade, na experiência ambiental da fé vivida, sólida formação católica, na comunidade eclesial, litúrgica, bíblico-catequética, engajada, a cordialidade, o espírito de família e assim por diante. Então, a religião de que fala Dom Bosco é isto. É primeiramente essa religiosidade e todos esses seus atributos. Um fatozinho final de um salesiano. Conselheiro escolar, está lá no seu escritório, arrumando para dar uma saída, entra um aluno. O professor não estava mais aguentando com ele, porque estava perturbando de tal maneira que não tinha mais jeito. Vai lá com o conselheiro. Ele chega lá com um bilhetinho, o Aristeu lê o bilhetinho. Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou ao dentista agora, enquanto eu vou, você arruma meu escritório para mim? Tá. Saiu, foi ao dentista, quando voltou, o escritório estava um brinco, arrumadíssimo. O aluno caprichou. O Aristeu falou para ele, menino, mas você fez um trabalho bonito. Bonito mesmo. Olha, eu não sei arrumar desse jeito, não. Quem te ensinou isso? Ah, lá em casa, etc, etc. Ótimo. Agora me explica uma coisa. Por que fora da sala de aula você é fantástico? Fantástico. E por que dentro da sala de aula o professor não estava te aguentando? Resposta do menino. Engraçado. Eu ia fazer a mesma pergunta para o senhor. E qual foi agora o desempate do Aristeu? Menino, por isso que eu digo, você tem qualidades para tudo, você é um menino dotado. Olha, essa resposta achei fantástica também, junto com você. Vamos fazer o seguinte, você agora me dá um abraço, você vai voltar para a sala de aula, qualquer coisa que você tiver que estar te incomodando, venha conversar, etc. Mas estamos entendidos. E naquilo que puder ajudar, pode contar comigo. Sistema preventivo de Dom Bosco. É o ambiente salesiano. Uma boa tarde. Obrigado.